Vamos embora, sou Gabriel Amaral, vamos embora para mais um giro de notícias aqui no Raiz Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vamos embora para as notícias sem enrolação. A gente abre falando do jogo de amanhã, isso porque dois jogadores que era esperado que jogassem devem ficar no banco, tanto Manuel quanto Lelê. Aliás, perdão, tanto Ignácio quanto Lelê. Dois jogadores que estão voltando de lesão no joelho e na partida que será disputada no estádio Guilherme da Silveira, se não me engano, estádio Proletário Guilherme da Silveira. Enfim, famoso Moça Bonita lá em Bangu, contra o Sampaio Corrêa, não deve contar com esses dois jogadores, porque, segundo o GE. Globo, o Fluminense avalia que o gramado de Bangu, o gramado do estádio de Moça Bonita, não seria adequado para que os dois jogadores que estão voltando de lesões no joelho regressem aos jogos. Sendo assim, muita gente, enfim, eu vi se proliferando ali na rede social uma pergunta que faz algum sentido, mas tem uma resposta muito simples, que é, pô, peraí, então o Fluminense escolheu para mandar os seus jogos iniciais no Carioca, um estádio onde ele não confia no gramado, onde o gramado é tão ruim que um jogador que já está recuperado de lesão não pode jogar. Como eu falei, faz sentido o questionamento. Só que a resposta também faz sentido, e a resposta é muito simples. É que o Fluminense escolheu o estádio em Moça Bonita por questão financeira. Dinheiro, bufunfa. Claro, também pela questão logística. Eu vi alguns comentários tipo assim, pô, por que o Fluminense, ao invés de levar esse jogo pra Cariacica, levar esse jogo pra Bacaxá, levar esse jogo pra Friburgo, até botaram o Eduardo Guinle nessa conta e também nem sei como é que tá o gramado lá do estádio friburguense. E a conta é muito. Eu adoraria também. Vocês sabem que eu sou totalmente a favor do Campeonato Carioca ser de verdade um campeonato estadual e não um campeonato centrado na cidade do Rio de Janeiro. Mas é um negócio muito lógico. Imagina o Fluminense jogar em Friburgo e no dia seguinte do jogo ter que ficar encarando como se fosse um jogo fora de casa. A mesma coisa o Abacaxá teve que voltar para o Rio de Janeiro para fazer o treinamento. Ah, mas ele leva o Fluminense para fora do Rio de Janeiro, ele não leva os jogos dele. Alguém compra o jogo e aí esse jogo vai para o determinado lugar. Enfim, e só acharam interessante comprar o jogo do Fluminense Vasco. É Vasco Fluminense até lá para Brasília. O Fluminense em Cariacica com um time com o Wallace Davi, com Justen, com, enfim, moleques que são pouquíssimos conhecidos, talvez não vá dar lucro para o cara que quiser fazer a operação do jogo. Então, esses jogos não foram vendidos única e exclusivamente porque ninguém comprou e não foram para outros estádios de dentro do estado do Rio de Janeiro, levando mais para o interior, porque seria um prejuízo financeiro e logístico para o Fluminense. Agora, o outro estádio que estaria apto e que já recebeu o Fluminense como mandante algumas outras vezes é o estádio Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador. E aí esse, de fato, eu não sei o porquê o Fluminense não utilizou dessa vez. Porque até tem como segunda opção. Enfim, acho que lá talvez a estrutura do estádio Moça Bonita seja um pouco melhor. Acho difícil. O Luso Brasileiro é um estádio menor, mas que parece ter um pouco mais de estrutura. O gramado é bem melhor. Não sei como está agora, né? Mas tradicionalmente é. Talvez custo, né? Talvez o Bangu tenha cobrado mais barato do que a Portuguesa cobra. Sobre escalação, tá? Sem esses dois, a escalação provável colocada lá pelo jornalista do GE. Globo, apurada por eles, é a seguinte: Vitor Eudes no gol. Pitaluga tá treinando com os profissionais, não tá treinando com o time do grupo 1, né? Tava treinando com o grupo 2. Então, Vitor Eudes mantido ali como titular, né, nesse caso. Na lateral direita, com a saída do Justin para o Guarani, especulava-se que o Caio Borges fosse assumir a titularidade. Ele que é muito novo. Achei até estranho já colocar ele titular, mas de fato não vai ser isso. Felipe Andrade, que fez parte da sua base como lateral direito, em alguns momentos atuou por ali disputando posição com o Calegari, lá quando era ainda sub-17, vai atuar como lateral direito. É uma posição que eu vou te falar que nesse momento é a posição que eu mais tenho esperança dele poder render, porque como zagueiro e como volante não me mostrou o suficiente para poder estar no time profissional não. A zaga com o Manuel, e aí no lugar do Ignácio, Caio Amaral, é bem provável que jogue por ali também, né, da base. Na lateral esquerda, Rafael Monteiro ou Esquerdinha, tá? Bem possível que seja o Rafael Monteiro, até por uma questão de idade, de chance,
pro lateral esquerdo, que é um pouco mais velho, mas pode ser que pinte o esquerdinho. Aí do meio para frente um time um pouco mais fechado, com o Wallace Davi e Vitor Hugo. Vitor Hugo deve ser titular e, enfim, acho que é para ser titular mesmo. Os outros nomes lá de volantes que estão disponíveis, nenhum deles mexe muito com o meu ânimo, não. O Thiago Henrique já mostrou alguma coisinha ou outra assim de base, mas eu não vi. Eu vi gente comentando. Davi Melo também, o filho do Felipe Melo, é muito novo também, né? Não vi ainda grandes coisas. Então, o Freitas também, aí entre Freitas e o Vitor Hugo, eu quero ver o Vitor Hugo mesmo. No meio mas eu vou comentar melhor isso amanhã no pré-jogo, tá? No meio de campo, aí daí pra frente é Isaac, Riquelme. A gente deve ver numa das pontas, aliás, na centroavância, uma briga entre Luan Brito e o João Neto, né? Afinal de contas, é uma posição em que o João Neto talvez tenha um pouco mais de moral no momento. E na outra ponta, o Paulo Baia já está disponível para poder estrear, beleza? Então esse é o jogo de amanhã. Eu falo mais disso no pré-jogo. Deixa eu falar aqui só de outro assunto, que é sobre John Arias e o Palmeiras. E a persistência. O Palmeiras ganha um monte de título por aí, provavelmente é por causa da sua persistência, né? Eu vi uma vez o comentarista falando que o Palmeiras é um time que não desiste nunca. Achei que ele tá falando dentro de campo, mas fora de campo é desse jeito mesmo. Uma matéria do Leonardo Barbieri, do Rafael Bulara e do João Falcade, lá no Nosso Palestra, site que fala sobre o Palmeiras, eles apuraram que o Palmeiras busca alternativas para ter John Arias e estuda incluir o Atuesta, volante colombiano, e uma compensação financeira no negócio com o Fluminense. Eles dizem aqui na matéria que há cerca de um mês a diretoria do Palmeiras procurou o Fluminense e ouviu que Domário Bittencourt, que John Arias não seria negociado com nenhum time do mercado nacional por uma decisão do presidente. Aí então acabou, né? Mas não acabou. Diz aqui na matéria que o Arias está insatisfeito, não deseja mais atuar com a camisa do Fluminense e, por conta disso, as pessoas que tentam viabilizar um negócio, ou seja, os representantes dele, para ter uma alternativa que agrade todas as partes. E aí o que foi apurado por eles é que o Palmeiras está pretendendo incluir o Atuesta na parada, porque ele está voltando de empréstimo dos Estados Unidos, tem participado da pré-temporada do Palmeiras e o Palmeiras sabe que o Mano Menezes quer um jogador dessa posição porque tentou trocar o Martinelli lá naquela troca do Zé Rafael, do Gabriel Menino e acabou não rolando. O problema enfim, é a questão de contrato e de valores. E aí a ida seria em caráter definitivo, o Atuesta teria a chance de atuar e disputar no Super Mundial numa condição diferente da que tem agora no Palmeiras. Vamos lá, tá? A situação do John Arias, eu não vou nem perder muito tempo aqui falando mais uma vez que o John Arias não quer jogar no Brasil e que o Fluminense não quer vender pro Brasil. Mas eu vou para um último ponto só, o seguinte, de que isso dificilmente vai se encaminhar para uma definição, e se encaminhar vai ser uma surpresa, que é o seguinte. O problema da troca do Gabriel Menino pelo Martinelli foi única e exclusivamente que a pedida salarial do jogador que veio do Palmeiras foi muito alta. O Atuesta não vai pedir muito menos que o Gabriel Menino. Então, fim de papo, acabou, é isso. Esse é o ponto, foi custo. Então, o Palmeiras continua ali nessa, né? O Lessa até trocou ideia com uma galera do Fluminense que chegou a emitir ali uma espécie de comunicado, né, sobre essa situação do John Arias e do Palmeiras. Cadê? Deixa eu achar aqui o que o Lessa falou. Exato, falou que, enfim, que isso não tinha nada e tal, que houve uma procura, mas que o Fluminense não vai negociar. Enfim, é aquela mesma coisa de sempre, gente. É um eterno ciclo sem fim, né? Pra gente fechar, notícia, do Hernan Caprera sobre Ignacio Ramírez, o jogador uruguaio que já interessou o Fluminense, Hernan Cabreira, já interessou o Fluminense lá atrás, ainda na era do Roger Machado, se eu não estou enganado, atacante uruguaio que está neste momento no Newell's Old Boys, mas que na época jogava no Liverpool do Uruguai, depois já passou pelo Nacional também do Uruguai de Montevidéu, fez uma temporadaça em 2023, foi até ok na temporada de 2024 já pelo Newell's,
interessa ao Fluminense. A matéria diz que duas equipes da Rússia e o Fluminense estabeleceram contato para contar com o Ignacio Ramírez. Esse atacante de 27 anos, já teve um destaque grande quando jogava no Liverpool de Montevidéu, muitas temporadas com uma média de gols muito alta, parece ter mantido isso agora também no Nacional e no Newell's, jogando um campeonato um pouco mais difícil, né, na Argentina. Ele foi negociado com o Newell's Old Boys por cerca de 3 milhões de euros, né, 4 milhões de dólares, na verdade, pelo dado aqui que eu vi. Ou seja, é um tipo de jogador que vai ser oferecido aqui no Brasil algumas vezes. E aí me assusta o fato de nunca ter vindo para cá. Porque o centroavante que faz partidas boas, tem números e que não é tão velho, por que não saiu? Mas, assim, o pouco que eu vi dele lá atrás no Liverpool quando o Fluminense sondou ele, me agradou. O fato dele ter continuado, ele até bateu na França e voltou, mas o fato dele ter continuado, jogado em times grandes, me agradou. O Fluminense busca um jogador para essa posição, tem uma dificuldade de encontrar o jogador dessa posição sem pagar um oceano de dinheiro. O Fluminense até já talvez topasse pagar rios de dinheiro. Isso é uma outra discussão que a gente vai ter. Mas sem pagar um oceano de dinheiro, como era o que o Rony pedia, né? O Palmeiras pedindo 7, 8 milhões de euros, e aí mais o Rony com 1,5 milhão de salário, enfim, é uma loucura danada. O Fluminense não tá talvez pagando rios de dinheiro, como seria no Ignacio Ramírez, talvez contrate. Vamos ficar de olho, vamos tentar apurar. É notícia que vem de fora, e a gente sabe que primeiro volante e centroavante são duas posições que o Fluminense ainda quer. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.